sabe o que são os pranayamas? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, eu sou idealizador do Yogalaya e eu tô aqui hoje para a gente começar a falar de um assunto muito importante dentro do yoga, que são os pranayamas. Tá? É uma técnica muito famosa, talvez a mais importante dentro do acervo, do arcabouço de técnicas do yoga, e os pranayamas são os respiratórios, são os exercícios respiratórios. Mas pranayama significa literalmente, ayama significa a expansão do prana. E prana é a energia vital, a energia que dá suporte à vida. E a gente faz principalmente os pranayamas utilizando exercícios respiratórios, tá? E para que a gente possa entender melhor como que faz essa manipulação do prana, como que amplia o prana, como amplia a nossa energia, hoje eu vou trazer para vocês a introdução, como é que a gente começa a trabalhar e a entender os pranayamas de uma forma mais interessante. Vem comigo. Então, para começar essa nossa prática introdutória sobre pranayama, vou convidar você a sentar numa postura confortável. Se você sentir mais conforto elevando um pouquinho o seu corpo, pega uma almofada, pega um cobertor mais grosso e senta em cima dele, bota ele por baixo do corpo, para que as suas pernas possam ceder um pouquinho mais. Você senta de acordo, de preferência, com as pernas cruzadas, tá? Existem algumas formas que você pode cruzar as pernas. Por exemplo, a mais comum é quando a gente cruza as pernas uma por baixo da outra, assim, né? Que a gente chama de Sukhasana. Ou a gente também pode trazer uma perna por dentro e a outra por fora, como eu gosto de fazer. Ou a gente também pode trazer uma das pernas por cima, que às vezes também traz bastante conforto. Só cuidado para você não torcer muito o tornozelo aqui. Então, para você trazer a perna, eu recomendo que traga ela mais em cima, para que você sustente a perna sem ficar torcendo muito, gerando uma hiperextensão do tornozelo, tá? Eu gosto mais de botar essa perna para frente, porque eu também já tenho uma flexibilidade maior do quadril, então as minhas pernas ficam mais confortáveis. Se você não se sentir confortável em nenhuma delas, você pode encostar, por exemplo, numa parede ou até sentar numa cadeira. Não tem problema, beleza? E aí a gente vai começar primeiro com as mãos nos joelhos. Relaxa bastante. E começa primeiro só a sentir o tato do ar nas narinas quando entra e quando sai. Vai sentindo a qualidade do ar. É interessante no começo a gente primeiro sempre apaziguar um pouquinho a mente, deixar os problemas de fora, deixar o que não faz parte dessa prática um pouquinho de fora para que a gente possa fazer esse movimento de introspecção, esse movimento de um mergulho interno. E a gente usa primeiro só a observação da respiração, sem interferir ainda. Só vai percebendo aos pouquinhos. Percebe primeiro a qualidade do ar que entra e a qualidade do ar que sai. Percebe que existe uma diferença entre eles. Percebe que o ar, quando entra, normalmente ele é um pouquinho mais seco, mais leve. Quando ele sai um pouquinho mais úmido, mais pesado, mais quentinho também. E aí você vai percebendo isso. E aí eu quero que a gente comece a trazer a atenção para um conceito importante. A respiração, ela não deve acontecer sugando o ar e empurrando o ar pelas narinas. Esse movimento ele acontece quando a gente utiliza a musculatura dos pulmões, a musculatura pulmonar e torácica, para abrir espaço nos pulmões. Isso vai fazer com que o ar entre naturalmente por vácuo. Então a gente não suga o ar, a gente cria espaço e o ar naturalmente entra. E para exalar a gente diminui o espaço e o ar naturalmente sai. É um movimento muscular. Tá? Então começa a perceber isso. Vamos fazer o seguinte, vou propor o seguinte. Exala, tira todo o ar dos pulmões. E aí você vai relaxar essa região aqui da boca do estômago. Só vai relaxar aqui, deixar o abdômen relaxar. Você vai ver que naturalmente o ar vai começar a entrar. Você nem consegue fazer com que, relaxando aqui, ou seja, criando mais espaço, o ar não entre. Isso vai te trazer mais percepção dessa musculatura pulmonar, tá? Que quando você movimenta o ar entra e quando você diminui ela, o ar sai. Então começa a perceber isso. Tira o ar dos pulmões e aí relaxa essa região aqui da boca do estômago. Você vai ver que o ar entra e depois você permite ele sair, diminuindo o espaço.
E vai fazendo alguns ciclos disso. Primeiro para entender, para deixar o seu corpo entender essa permissão do ar entrar. Você como se permitisse, você vai abrindo espaço e assim o ar vai entrando. E você vai diminuindo o espaço e naturalmente o ar sai. Tá? Experimenta isso um pouquinho. E aí agora eu convido você a ir ajustando um pouquinho mais a postura. Normalmente, quando a gente vai fazer pranayama, a gente deixa os antebraços voltados para fora, o dorso das mãos aqui apoiados nos joelhos, e você pode fazer esse gesto apoiando, tocando dedos indicador e polegar. A gente chama de Jnana Mudra, e a gente apoia o dorso das mãos aqui nos joelhos. Peito bem aberto, coluna bem encaixada, bem ereta. E aí a gente também recolhe um pouquinho o queixo, não é para você tombar a cabeça para frente, mas você deixa o queixo levemente recolhido. Isso vai fazer com que a sua cervical alongue um pouquinho mais, aumentando ainda mais o espaço. Quanto mais espaço a gente tem nos pulmões, quanto mais espaço a gente tem em todo esse percurso do ar, a gente aumenta tanto o nosso conforto como a eficiência do nosso pranayama. E agora eu vou fazer um convite para você. Quando você relaxar a boca do estômago, o ar vai começar a entrar normalmente, naturalmente, e você agora vai começar a fazer um movimento de empurrar ele para cima. Ou seja, ele vai começar a entrar, ele entra nessa região, e você começa a empurrar ele aqui para a região da clavícula, como se quisesse fazer a clavícula subir na direção do peito. Então primeiro experimenta isso um pouco. E aí na exalação você permite o peito ir descendo, e você vê que naturalmente o ar vai saindo. Experimenta isso um pouquinho. Lembrando que a respiração ela deve ser sempre nasal, silenciosa de preferência, e ela deve ser mais longa e sutil. Evita fazer... Tá? Existem até alguns respiratórios que a gente utiliza um pouco mais de potência, tanto na inspiração quanto na exalação, mas eles são respiratórios mais avançados. No começo a gente deve buscar a sutileza e um movimento mais leve, mais confortável, mais prazeroso. E a partir do momento que você entender esse movimento de trazer a respiração para o alto do peito, você vai fazer o seguinte: o movimento é sempre o mesmo, o caminho é sempre o mesmo, sem ar nos pulmões, você exala e aí você relaxa a região da boca do estômago, vai direcionar o ar para cima, a gente já fez isso, só que aí você não vai parar aqui, você vai permitir também que as suas costelas se afastem lateralmente, então o ar entra, você direciona ele para cima e depois deixa as costelas se afastarem para os lados, tá? Então vamos experimentar isso um pouquinho. Relaxa, tira o ar. Relaxa a boca do estômago. O ar vai começar a entrar, direciona ele para cima e depois as suas costelas. E aí na hora de exalar você faz o oposto. Primeiro deixa as costelas se aproximarem e depois o peito desce. Mais algumas vezes disso. No começo pode ser um pouquinho mais difícil entender esse caminho, tá? De levar a respiração para cima, das costelas se afastarem. É um pouquinho mais delicado mesmo. Mas vai experimentando. Não precisa ter pressa. Não precisa ficar também nervoso com conseguir ou não conseguir. A gente pode fazer essa tentativa quantas vezes forem necessárias até a gente ganhando essa autonomia. Mas lembra, é sempre o movimento. A gente deixa o ar entrar, direciona para cima, para os lados e depois fecha e desce. E aí o ar sai. E aí a gente vai começar a botar pequenas pausas, tanto com o ar nos pulmões, com os pulmões cheios, quanto com os pulmões vazios. Então você vai relaxar a boca do estômago, deixar o ar entrar, direcionar ele para cima, depois direciona ele para os lados e segura. Pode ser 1 segundinho, 2 segundinhos, só um pouquinho. E aí depois você exala primeiro aproximando as costelas, depois deixando essa região da clavícula descer. Experimenta.
Isso. E agora a gente vai botar mais uma região da respiração. A gente já está usando a parte alta aqui, a região do tórax. A gente já está usando a região intercostal. Essa região aqui das costelas, ela chega até nas costas. Daqui a pouco a gente vai começar a perceber que a gente usa as costas para respirar. Mas agora a gente vai utilizar um pouquinho também a região do abdômen. Então a gente vai fazer o seguinte, mesmo caminho. Você vai sem ar nos pulmões, você vai relaxar a região da boca do estômago. O ar vai começar a entrar. Você direciona ele para cima. Depois você vai começar a encher as costelas. E aí você permite o seu abdômen inflar um pouquinho. Não precisa ser muito. E aí depois segura com um pouquinho com os pulmões cheios. Na hora de exalar, faz o oposto. Você retrai um pouquinho o abdômen. Aí as costelas se aproximam, o ar vai saindo. E você deixa a região do tórax descer. E o ar continua a sair até o final. Sem ar nos pulmões, permanece alguns instantes. Vamos experimentar isso algumas vezes? Lembra que é sempre o movimento oposto na inspiração e na exalação. Ou seja, a inspiração a gente enche primeiro no alto, depois no meio e por último no abdômen. E a exalação a gente começa do abdômen, depois tira das costelas e por último tira aqui do alto do peito. E aí permanece um pouquinho sem ar nos pulmões. Vamos lá. Já estamos chegando no final dessa prática introdutória. Isso. Vai fazendo isso cada vez com mais sofisticação, cada vez com mais delicadeza, com mais sutileza. Tenta deixar sua respiração cada vez mais longa, mais lenta. E agora percebe, já que a gente entendeu que a respiração acontece com um movimento muscular, se você quer deixar sua respiração mais lenta, não quer dizer que você tenha que manipular mais ar. Não quer dizer que você introduza mais ar na cavidade dos pulmões e nem tire mais quantidade de ar, e sim fazer esse movimento muscular de maneira mais lenta, beleza? Então, como eu disse antes, essa é a nossa introdução aos pranayamas. A partir das próximas semanas eu vou trazer outras técnicas de pranayama para a gente começar a trazer mais aprimoramento nessa técnica, que é talvez a técnica mais importante dentro do acervo de técnicas do yoga, tá? Então treine esse vídeo, se quiser repete esse vídeo algumas vezes para que você vá ganhando essa autonomia da parte alta, da parte média e da parte baixa dos pulmões, para que você vá ganhando essa noção desse movimento muscular, vá ganhando autonomia e vá ganhando principalmente consciência da sua respiração, tá? Essa respiração você pode fazer quantas vezes você quiser, diversas vezes por dia, e às vezes você não precisa nem parar e realmente montar a postura. Às vezes você está no trabalho, sentado, está num momento mais relaxado, percebe se você consegue entender a respiração dessa mesma forma, beleza? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, convido você a curtir o vídeo, seguir o nosso canal, ativar o sininho, que aí a gente vai te notificar nos próximos vídeos que saírem, tá? Isso é muito importante pra gente. Aproveita e deixa nos comentários se você gostou do vídeo, o que você sentiu, se você teve alguma dificuldade ou não. Pode deixar também uma sugestão de vídeo, que eu sempre procuro gravar os vídeos de acordo com a sua necessidade, para que eu possa servir você da melhor forma possível. E se você quiser conhecer o meu trabalho um pouquinho mais a fundo, tem aqui embaixo na descrição do vídeo o link da minha escola, yogalaya.com.br. E lá a gente tem aulas tanto práticas quanto teóricas, em diversos níveis e de diversos formatos diferentes, para que a gente possa mergulhar e se aprofundar cada vez mais nesse mundo mágico que transformou minha vida e acredito que possa transformar a sua também, que é o conhecimento, essa pedagogia, essa filosofia que é o yoga. Beleza? A gente se vê então lá na escola ou então no próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigado e até lá.